Oi pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula. Bom, espero que vocês tenham gostado da primeira e é isso, vamos lá. Bom, aqui eu quero tocar no assunto de que existem duas classificações para o desenho. O desenho figurativo e o desenho abstrato. O figurativo ele tem a intenção de mostrar alguma coisa que existe. Ele tem essa clareza, né? Que é um coelho. E no abstrato, não. O interessante é que o figurativo, ele é formado por uma arte abstrata, né? Se a gente recortasse só essa parte dessa ilustração, isso aqui me parece muito abstrato. Bom, se eu produzisse um exemplo igual ao que eu falei, eu posso fazer um desenho sem ter nada real ao que parece na natureza. Mas se eu fosse desenhar uma coisa que figurativa, desenho figurativo, eu tenho o objetivo de comunicar exatamente o que eu estou pensando pro observador. Bom, o fato de eu estar desenhando uma casinha bem infantil é de propósito, porque eu posso fazer... Quer dizer, essa casinha é exatamente a mesma coisa que o coelho, apesar de ser super real, né? Porque... Opa, não é essa imagem, é essa. Porque eles são exatamente desenhos figurativos. Bom, o que diferencia também a ilustração da arte, do gráfico, é a finalidade de onde esses desenhos vão entrar. Se eu coloco isso aqui num museu exposto, ele vira uma arte. Se eu coloco isso aqui numa revista, com livros, com texto, ele vira uma ilustração. Vou botar um quadrinho aqui. E se eu coloco em uma garrafa de plástico de refrigerante, por exemplo, ele vira um gráfico. Então, gente, o que eu vou fazer agora é o meu processo como ilustrador. Então, não se apegue só a mim, eu só quero mostrar um caminho e uma luz e mostrar como eu faço, beleza? Existem outros métodos, outras situações, tá? E cada um tem o seu jeito, então é isso. Eu vou mostrar alguns processos que eu uso quando eu preciso desbloquear a minha criatividade, beleza? Então é isso. Geralmente, antes de eu começar a desenhar, eu faço alguns exercícios para soltar a mão. E... Bom, o que são esses exercícios? Geralmente eu faço círculos. Muitos círculos. Isso é um exercício para que você pode fazer. Já fiz muito. De pegar uma folha mesmo e fazer vários círculos. Para você soltar o seu traço. Outra coisa também são linhas. Você pode tentar fazer linhas
que linhas pequenas, linhas grandes, tentando juntar um ponto no outro. Isso tudo ajuda muito, gente, sério. Pode perder um tempo, assim, parece bobeira, mas é importante. Também gosto de fazer esses círculozinhos, essas coisas mais aleatórias, esses traços mais aleatórios, né? Bom, o interessante de fazer dar essa aula com bloqueio criativo, do jeito que eu tô agora, sobre bloqueio criativo, é que a gente vai ver na prática mesmo. Bom, às vezes eu gosto de fazer umas coisas assim, sem nexo nenhum, pra ir treinando a criatividade. E daqui eu tento achar alguma imagem que eu possa fazer, alguma figura que eu possa fazer. Eu tento esvaziar minha cabeça e a gente vai tentando achar figuras. Um exercício interessante também. Vamos ver no que sai. Isso é só um exercício pra gente soltar a cabeça, soltar a imaginação, experimentar formas diferentes de se criar um personagem. A gente vai ver essas coisas com mais calma mais pra frente. Ah, e outra coisa, se você tá vendo esse vídeo e quer alguma ajuda, quer alguma dica, quer me chamar, você pode me encontrar no Instagram. E a gente bate um papo lá, beleza? Espero que sirva. Essas aulas te ajudem de alguma forma. Fazer uma senhora.
uma senhora com um capuz. Bom, é basicamente uma das coisas que a gente pode fazer para soltar a nossa mão, soltar o nosso traço. É isso. Uma das coisas que num projeto, quando você for fazer uma ilustração, tem alguns passos assim que podem te ajudar a fazer as coisas. Por exemplo, tem uma etapa chamada moodboard. Quer dizer, a primeira etapa mesmo é o briefing. É quando você recebe de uma empresa ou de um projeto que tem um projeto, né, de ilustração, você recebe como é que deve ser as coisas. Se for um projeto de marketing, que você tenha que criar um personagem para uma empresa, ele vai ter algumas características que você vai ter que seguir. Então, todas as informações, tudo que você for precisar, a primeira coisa começa pelo briefing, beleza? Na ilustração infantil, dos livros que eu faço, geralmente eu recebo o texto e eu tenho uma liberdade maior para criar os personagens como eu quero, ou às vezes eu tenho algumas coisas que eu preciso seguir. Então é aqui que entra, beleza? A segunda coisa é o moodboard. Moodboard. O que é um moodboard nessa parte de conceito gráfico? É quando você separa várias imagens de um projeto. A gente vai fazer junto isso, beleza? E como é que funciona, mais ou menos? Você seleciona características do que você quer seguir. Então, são características que você procura, que você busca. Então, você procura o estilo nas imagens que você quer chegar. Se o personagem que você está criando tem uma história por trás, é bom você pensar em que você pode botar nele, qual roupa você vai botar. Dependendo da roupa, você pesquisa a roupa também, pesquisa o estilo do personagem, pesquisa a textura que você quer que ele na roupa. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é baseado nessa personagem, nesse rabisco aqui. O que eu quero achar dessa personagem? Eu imaginei muito uma mulher, vamos colocar assim, que ela seja do Peru, por exemplo, e ela tá olhando a lua, ou, sabe, o pessoal do Peru tem esse lance de mãe natureza, né? Macho, mama, eu esqueci o nome da pessoa, vou pesquisar aqui com o tempo, peraí. Mama Pati, eu acho. Pachamama. Tem a Pachamama, que é a mãe natureza, né? Uma deusa do Peru, eu acho. É Peru, né, gente? É dos Andes, Incas, tá, dos Incas. Então, eu quero que também tenha a Pachamama. E ela vai estar segurando alguma coisa, talvez a lua. Segurando, apontando, olhando pra lua, de alguma forma. Beleza? Então, o que eu vou colocar no meu moodboard? Eu vou procurar isso tudo aqui.
O que eu procurar? Como é que eram os incas? Procurar algumas mulheres idosas, de preferência, que eu quero passar nessa ilustração. Eu quero pesquisar montanhas, as roupas. Então é isso. Vai ser essa ilustração que a gente vai fazer. Tudo que a gente vai, na próxima aula, pesquisar é sobre o moodboard. Se você está fazendo isso comigo, se você está fazendo essas aulas agora, você pausa tudo e faz que nem eu. Pesquisa o moodboard, beleza? Pra gente fazer junto. É isso, já volto. Oi, gente. Então, esse é o moodboard que eu preparei. O que eu quero focar nele? As roupas que a minha personagem vai ter, alguns detalhes, tipo os brincos. Eu queria botar uma flautinha também, depois que eu abri o moodboard. Essas imagens todas eu pesquisei pelo Pinterest, tá? Então, é tranquilo, é só você colocar as palavras-chave mesmo, tipo, eu botei no meu caso Inca, né? E já foi aparecendo muitas coisas. E fui selecionando as que me interessavam. Eu queria colocar também uma lhaminha, acho que é legal. Essa imagem aqui eu separei pelas texturas, né, das roupas e as cores. Achei bem vibrante, interessante assim. Talvez não seja tão vibrante na ilustração que eu tô pensando, porque vai estar à noite. Eu queria fazer, não necessariamente à noite, mas talvez uma ambientação dessa foto aqui, sabe? Com uma neblina. Porque é um lugar alto, né? Então eu pensei que poderia ser mais ou menos assim, com essa atmosfera, né? Também queria botar talvez um filhinho, um bebezinho nas costas dela. Que as mulheres lá fazem isso bastante, né? Vi muita imagem assim. E essa imagem eu separei pelo olhar, pelo modo que a pessoa tá olhando. Achei interessante isso. Essa aqui eu imaginei porque seria mais ou menos uma mulher dessa idade. E não tão idosa, talvez um pouco mais nova. E é isso. Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer agora, quer dizer, depois do moodboard, depois de ter a ideia que eu quis, é fazer os primeiros rascunhos. Esse aqui foi o rascunho da ideia que eu tive. E agora a gente vai experimentar, fazer algumas situações e fazer como é que pode ser a nossa ilustração. Pensar em como vai ser mesmo, beleza? Eu gosto de marcar, assim, uma área para eu trabalhar. Porque a gente sempre tem uma área para trabalhar, né? Uma folha ou um tamanho de um arquivo. Então é isso. Vou primeiro pensar na composição que pode ter a minha ilustração. Eu penso que aqui pode ser a lua. Eu quero que seja um morrinho aqui. Quero que esteja no morro, né? Eu quero que mais ou menos aqui fique a nossa personagem. Com o bebê. Ela olhando pra cima. E uma lhaminha aqui. Uma lhaminha fofa. E aqui a grama.
Bom, esse aqui é a composição que eu, a princípio, quero ter pra nossa personagem, beleza? Eu vou aproveitar aqui e fazer outros rascunhos, tá? Que se aproximem mais com o desenho que vai ser. Sempre quando eu vou desenhar, é importante que a gente tente, vamos colocar assim, simplificar as coisas com as formas que a gente tem. Então, tentar simplificar o desenho com as formas simples, né? Que são o cilindro, a esfera, o círculo, o retângulo, o quadrado. Então, aqui pra mim é como se fosse uma forma de uma bala, né? Uma coisa assim. Olhando as referências para ter uma ideia mais ou menos de como pode ser. Desculpa, gente, essas crianças correndo na rua. Acontece em todo subúrbio carioca. É assim mesmo. Que eu já penso como é que pode ser o cabelo. E aproveitar a textura do papel, que tá ao contrário no caso. Esse papel é mais poroso pro outro lado. Mas como é só um rascunho, é tranquilo. Então a gente pode tentar aproveitar um pouco da textura dele. Elas têm um chapeuzinho às vezes, eu não sei se eu coloco um chapeuzinho ou se eu coloco um chapeuzinho bem pequenininho. E aí ela tem aquela touquinha, também tem. Tem umas imagens aqui que tem umas touquinhas. Vou botar os dois. Muitas mulheres também fazem tranças essas mulheres incas, né? Incas não, de Machu Picchu, né? Então vou... Aqui é o olhinho dela. Só o cabelo dela é bem escuro. Aqui eu vou botar um bebezinho rechonchudo. Com uma touquinha. Não sei se eu... Se eu boto ele de olho fechado ou se eu boto de olho aberto. Mas por enquanto vai ficar assim. De olhinho fechado. E aqui, mais ou menos aqui, vai estar a nossa lhaminha. Eu preciso pesquisar mais lhama. Então, o que a gente pode fazer? O moodboard, ele é assim, você vai trabalhando conforme você precisa, sabe? Então, eu vou pesquisar lhamas. Aqui, por acaso, já tá aqui, porque foi a última imagem que eu peguei. Olha só, que lhaminha. Que lhaminha fofa. Opa, vocês não viram, né? Ai, desculpa. Então, as lhaminhas aqui.
vou usar ela de referência. Um pouquinho dessas lamas aqui. Então, como é que eu posso fazer uma lhama? Eu tento... É aquilo, tentar simplificar as coisas. Simplificar ao máximo que você puder. Então, se você tem que imaginar o corpo de uma lhama, como? Pode ser um... Opa! Desenha mais pra cá aqui. Desenha pra cá. Pode ser um cilindro, né? Outro cilindro. Cilindrozinhos finos. Mas no caso da minha lhama, eu quero que ela tenha perninhas curtas. Que acho mais interessante assim. A cabeça pode ser um círculo. Um pouquinho mais avantajado. Aqui. O focinho dela, né? Pode ser um cone. Então é assim que você vai pensando, gente, na mentalidade de um desenho. Quando você vai desenhar coisas que você não sabe, que nunca desenhou, você observa, né? Aquele papo de antes da outra aula. E você tenta simplificar com os objetos. Com os objetos básicos, né? Então é isso, vamos voltar para essa lhama aqui. Acrescentando, isso aqui é um rascunho, gente, tranquilo. Não precisa se prender a muitos detalhes, tá? É só pensar no que você vai fazer. Mas, óbvio, quanto mais você caprichar no seu rascunho, mais fácil vai ser para finalizar o desenho. Vou voltar pro meu moodboard. Como eu vou fazer as coisas. Aqui. Ela vai ter essas bainhas assim, com essas texturas. E aí? Eu vi alguns chinelos, né? A gente precisa também pesquisar os chinelos. Eu dei uma olhada, mas eu não sei muito bem o que eu vou fazer. Porque eu não sei se eu boto ela de chinelinho ou se eu boto ela de botinha. Eu vi duas coisas assim. Vou seguir essa senhora aqui. Chinelinhos, vai ser chinelinho. Bom, a gente pode experimentar, né, também. O importante é ficar legal. A flautinha pendurada, importantíssimo.
Vou botar uma flautinha aqui, bem pequenininha, porque a maioria das pessoas que eu vi tocando flautinha são homens, mas tanto faz, vamos ver, né? Então, empoderamento da mulher, vou botar uma flautinha dela. Não sei também se é uma cultura de só homem tocar, mas a princípio eu nunca vi uma mulher tocando flautinha. Aí depois eu vou ter que diminuir um pouco essa lhama, baixar o tamanho. Bom, é isso a princípio. Eu vou dar uma finalizadinha nesse desenho só pra gente ter uma ideia de como é que ficaria no tradicional, beleza? Eu vou... Como é que eu vou finalizar? Deixa eu pensar aqui. Tem vários jeitos, né? Você pode usar os lápis de cor. Eu tenho poucos por enquanto. Quer dizer, eu tenho outros, mas tá no escritório. E você pode deixar uma borda grossa. Desculpa o barulho. Deixar uma borda preta, que às vezes não é tão interessante porque eu quero fazer. Eu quero fazer uma coisa mais... sem borda preta. Vamos colocar assim. Beleza. Eu vou finalizar essa ilustração no digital, mas também eu vou fazer aqui pra gente ter uma base do que a gente vai fazer, beleza? Bom, gente, então estamos aqui. Eu já colori o rostinho do filho e da nossa personagem. E infelizmente eu não consegui gravar essa parte porque a bateria do celular acabou. Eba! Mas estou aqui testando as cores. Quais cores eu pretendo usar, né? A minha paleta ela não é tão extensa assim de aquarela. Mas... bom, acho que para um trabalho inicial, para um estudo de cor inicial, é o suficiente. Eu sempre começo na aquarela pela parte mais escura que eu imagino, pelas sombras, né? Porque são camadas, né? Assim, você tem que começar de baixo para cima. Então, do escuro pro claro. E pintando as áreas mais escuras, você não vai precisar depois ter que voltar pra uma parte clara. Entendeu? Essa aqui eu tô é um fine que eu tava comendo na hora. Mas, voltando. Então, assim, eu tento sempre começar pelas partes mais escuras. E evitando ao máximo pintar onde eu penso que vai ser uma área clara e onde eu penso que vai ser um branco, então nem se fala, porque na aquarela, pelo menos nessa, como eu pinto, né, o branco ele é o papel. Então aqui eu tô tentando ver se eu acho um tom de vermelho pro bebê, nessa parte que eu tô pintando. Eu acelerei esse vídeo em 2 vezes, mais ou menos, porque senão eu ia ficar muito tempo pintando e o vídeo já tá ficando um pouquinho mais grande. Aqui, essa parte eu tô pintando o rostinho dela na parte mais escura de novo. E assim, eu não sei se você já pintou aquarela ou não pintou, ou se pretende pintar. Eu acho que é uma forma muito bacana de você desenhar despretensiosamente. Porque você não consegue controlar muito, assim. A água é uma coisa que dá um nervosinho, sabe? Aquele nervosinho no coração, que você fica, ai meu Deus, posso errar a qualquer momento. Mas é uma coisa muito legal. Então, essa tinta que eu tô usando, acredito que eu tenha mostrado no outro vídeo, né? Essa tinta que eu tô pintando aqui é uma aquarela bem básica. Não foi tão cara quando eu comprei.
E assim, me atende bastante pro que eu faço, que não é uma coisa muito profissional. Eu não, literalmente não pinto com aquarela. Para meios mais profissionais, é mais um estudo mesmo. Então aqui eu tô botando laranjinha. Eu não sei se eu vou continuar com esse laranja na minha ilustração final. Que daqui eu vou puxar pro próximo vídeo, que vai ser literalmente a pintura digital. E aí eu vou comentar os processos, beleza? Aqui eu tô pintando essa parte da toquinha dela, né? E os detalhes da roupa. Também acho que eu vou colocar mais detalhes na roupa, porque a maioria das referências que a gente viu tem muitos padrões, assim, de roupa, né? E padrões é a repetição de um... Geralmente a gente fala que padrão é a repetição de um certo gráfico, né? Então é isso. Bom, aqui eu tô finalizando essa parte da roupa mais escura. E é isso. Qualquer dúvida, gente, que vocês tenham, se quiserem me chamar, falar qualquer coisa, pode ficar à vontade, tá? Eu posso demorar um pouco pra responder, mas eu sempre tô aqui, beleza? Bom, antes eu fiz um estudo de volumetria. O que é um estudo de volumetria? Infelizmente perdi essa parte. Se vocês repararem que o bracinho dela tem uns tracinhos como se fosse um cone, como se fosse um cilindro, percebe? Esse estudo se chama volumetria e ajuda muito a saber onde é que vai estar o escuro, onde é que vai estar o claro, e ajuda a pensar em como um objeto desse reage com a luz. Então, basicamente é isso, beleza? Eu perdi essa parte que eu fiquei desenhando com lápis de cor laranja em cima desse desenho, mas tá tudo bem, é só um processo tranquilo. Que aí agora eu tô pintando o chapeuzinho dela. E assim, eu sempre deixo secar antes de acrescentar outra camada. Não sei se vocês perceberam. Mas, por exemplo, o cabelo tá molhado. E aí eu não posso mais pintar o cabelo por enquanto. Tem que esperar ele secar. E aí sim eu parto para as outras partes do desenho. Beleza? Tem gente que usa máscara. Eu não sei como funciona muito bem máscara na aquarela, mas eu acredito que eles reservam uma partezinha que tem que ser branca ou alguma coisa assim, e aí pinta depois, beleza? Então, também preciso me aprofundar um pouco mais nisso. Aqui eu tô fazendo os detalhezinhos em vermelho. Mais detalhes na bainha. O que vocês estão achando da ilustração? Foi de uma forma muito despretensiosa que eu achei, assim, pra desenhar essa personagem. Eu literalmente não tinha pensado muito no que eu ia fazer e eu achei interessante, assim, porque como a gente pode tentar descobrir juntos, né, assim, uma parte criativa. Como foi realmente o processo criativo dessa aula. Então eu achei bem bacana o fato de saber na hora, assim, da gente descobrir junto. Aqui eu tô fazendo os detalhezinhos do rosto e o cabelo já tá quase secando. Tem que tomar muito cuidado para as duas tintas não se misturarem. Aqui, por exemplo, eu dei um mole, tipo, pintei esse rosto, dessa parte do rosto, essa sombra, né? Muito próximo ao cabelo, que ainda tava um pouco úmido. E aí, misturou um pouquinho. Eu não gosto muito desse efeito, beleza? Então, eu tento evitar ao máximo. Aqui eu deixo mais solto. Olha só como eu só encostei o pincel na parte que já tava molhada, no pezinho. E a água foi fazendo o trabalho dela, que é muito legal.
Sim, é por isso que eu digo que você não tem muito controle do que vai ser e é bem desafiador. Que eu tô fazendo mais detalhes da do paninho, né, do bebê, eu acho que é um paninho, não sei qual é o nome certo. Aqui os detalhes dos olhos. E assim, também é legal a gente deixar claro que... Então, como a parte principal do nosso personagem é o rostinho, né? Então, quando você faz uma ilustração assim, você pode focar mais no rosto mesmo. E deixar as outras áreas da ilustração sem tanto foco. Isso é uma das estratégias também de alguns ilustradores. Aqui é a sombra do queixo. Só a camada do rosto eu coloquei bastante camada. Você percebe, tem mais detalhes no rosto do que no resto da ilustração. O pezinho. E... Bom, pra fazer o pezinho eu não sabia o que eu ia fazer. Como seria a sandália, né? Então, também dei uma pesquisada pra fazer. Olhei o moodboard, né? E agora eu tô fazendo uns pontinhos aqui, uns detalhes na roupa. A sombra projetada do braço. A flautinha. Mais uns detalhes na roupa. E agora eu vou fazer um pouco da montanha que ela tá, né? Aqui eu misturo um pouco de verde, eu misturo um pouco de azul. Porque eu quero uma montanha com um verde não tão claro. Eu quero um verdinho mais fechado, mais azulado. E aqui eu vejo. Gostei bastante desse verdinho. Acho que combinou. Bom, aqui eu dei um zoom, né? Pra ele ficar melhorzinho. E tô fazendo alguns detalhes na roupa. A gente tá quase finalizando nossa lustra. E eu quero ver o que vocês fizeram durante esse processo. Espero que tenha ficado claro, assim. Que tenha ficado claro essa forma que eu fiz. Como eu cheguei nesse desenho. E eu tô aqui pra ajudar vocês no que vocês precisarem, beleza? Tô fazendo o contorno da boca. E os detalhes finais da ilustração.
ponto. Mais uns detalhes no cabelo. E um leve traço de contorno com a mesma cor. Eu não queria, como eu tinha dito antes, eu não queria fazer um contorno preto, porque às vezes eu acho um pouco pesado. Eu prefiro fazer um contorno com um leve contorno, né? Com a cor da pele mesmo, um pouquinho mais escuro, que aí fica um pouco mais natural. Não fica com uma pegada tipo Cartoon Network, os desenhos da Cartoon, né? Ou alguma coisa assim. Mas eu também curto bastante esse estilo, eu só não gosto muito de fazer. Aqui eu tô tirando o excesso que eu botei no nariz. Esse nariz ficou muito vermelho. Eu queria que ele ficasse um pouquinho mais claro, mas nada que não tenha solução. Fazendo a toquinha do bebê. Olhinho. Narizinho vermelho. Eu adoro botar nariz vermelho nos desenhos que eu faço. E o último toquezinho na bochecha. Aqui eu misturei um pouco as cores pra ficar mais roxo. Esse azul que eu tinha feito. Como se fosse uma sombra um pouco mais roxeada, né? E os detalhes no paninho do bebê. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa me chama. Deixa nos comentários. E dá um like nesse vídeo se você curtiu. Beleza? Até a próxima aula. E um abraço.